Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 174 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências CHA. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade produtiva, para na primeira pessoa transmitirem as suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter fazem da sua marca comunicacional para acomodar tanto o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui assim nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente aos seus seguidores internos e externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem as suas ideias, pensamentos, visões de uma forma simples, compreensível e fluida, para que os seus liderados possam não só compreender, mas também se apropriarem desta mesma causa, de forma que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser posticipada para atual e futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje, Pastor Leonildo Mário, evangelista. Pastor, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado e desde já agradeço o convite que me foi formulado de poder participar deste podcast, que ao meu ver é podcast de gigantes e eu apareço já a nadar em águas profundas. E é um prazer enorme e um sentido de responsabilidade muito elevado poder participar deste podcast. Muito bem, obrigado. Como é que um chá que em princípio sobreaquece o corpo, como é que este aquecimento de um chá ajuda ao pastor a navegar em ondas gigantes, como esteve agora a falar, pequeno que é, servo que se faz diante da comunidade como aquele que está para servir? É um bocadinho complicado. Um chá de pequeno que é, mas partimos do princípio que não devemos desprezar as coisas pequenas. Cada jornada começa de um passo. Cada jornada começa de pequenos começos. A própria Bíblia até nos ensina a não desprezar os dias de pequeno começo. Ninguém se fez grande. Todos começaram de pequeno e tal como aqui nós falamos também na edição 174, quer dizer que já não é mais um bebê. É alguma coisa que ganhou robustez ao longo do tempo, tem a sua solidez e tal como eu disse, já perfilaram por aqui grandes líderes, pessoas que até eu aprecio, até eu aprendo delas. Então acredito que este chá de qualquer forma tem um impacto positivo na nossa sociedade, uma sociedade que ainda precisa beber muito de liderança, precisa de líderes em várias esferas do fazer. Então, sem dúvidas, este é um chá que o seu impacto não é só, ou então vai muito além daquilo que nós achamos que é o seu impacto, porque através destas plataformas alcançamos milhares e milhares de pessoas e o aquecimento que aqui nós sentimos de qualquer forma também alcança várias pessoas. Então creio que o seu impacto é muito grande. Muito bem. Em termos de estilo de evangelização, por exemplo,
qual é o estilo ou a linhagem que mais se inclina, se olharmos, por exemplo, para a linhagem de um Jonas que a princípio quis resistir ao chamado, mas depois na barriga de um grande peixe acabou por apresentar aquela oração de arrependimento ao ponto de numa jornada de um dia ter convertido toda uma cidade, até por exemplo ao estilo do Estevão, ao estilo de Filipe, que num período de grande perseguição foram como que fermento para que percebessem a urgência da missão que tinham e até assim conseguiram galgar terras e locais muito difíceis. Qual é o estilo, a dinâmica que o pastor adota? Ok, eu desde que me conheço como gente, tenho esta sede ardente de pregar o Evangelho. Eu posso até dizer que fui escolhido tal como sigo o estilo de Jeremias, aquele que foi escolhido ainda no ventre, antes de se formar no ventre da minha mãe, porque muito novo, eu recordo que muito novo, eu ainda estava na escola dominical, um dos coordenadores, eu fui ter com ele e disse, olha, eu gostava de ser professor auxiliar, era muito novo, e é daí que eu começo a descobrir uma grande paixão, razão pela qual que alguns amigos meus não percebiam minha inclinação. Ainda muito novo, na minha zona já me chamavam de pastor, ainda criança, e desde cedo eu desejei servir a Deus, desde cedo este desejo de servir e de importar-se com as coisas de Deus já estava lá. Recordo que nem os meus pais percebiam. Recordo o meu saudoso pastor Judas Sidumo, na altura, ele até chama-me sem os meus pais saberem para que é que ele me chamava, e ele somente disse aos meus pais que, olha, eu preciso falar com o vosso filho. E quando chego lá, ele disse, eu quero lhe consagrar como obreiro. Estou a falar de 20 anos atrás. Olha que não tem muitos anos ainda. Já há 20 anos que sirvo a Deus como obreiro consagrado. Então, olha, se fosse para falar de algum estilo, sem dúvida é o estilo de Jeremias, que foi chamado desde o ventre da sua mãe, o estilo do João Batista, que nasceu com um propósito, com uma missão, que era de pregar o Evangelho, pregar as boas novas do reino. Então, se for para enquadrar, é este enquadramento que eu encontro, como outros, como o profeta Samuel, que foi também dedicado desde a sua nascença e desde a sua tenra idade foi separado para as coisas de Deus. Então, se eu quisesse me descrever, esta seria a melhor descrição de modelo de missão ou trabalho que estou exercendo. Maravilha. Para si, o líder nasce como tal, o líder desenvolve-se. Como é que vê esta temática da preparação sobre a liderança e em que estágio, qual é o papel da consciência neste caso para a eficácia da missão de liderança? Ok, eu acho que esta questão ela pode ser respondida de duas formas. Há líderes que nascem como líderes natos, mas há líderes também que são moldados ao estatuto ou ao nível de liderança. Encontramos vários exemplos até na Bíblia de homens que nasceram com esta veia de liderança. Um deles é Davi. A Bíblia diz que ele muito novo, com volta dos seus 14 anos, chega num campo de batalha, olha os seus irmãos, olha o rei ali, todos com medo, e ele desafia. Ele mostra que é possível superar obstáculos, é possível vencer grandes desafios, é possível vencer grandes Golias. Ele entra, se impõe numa linha de guerra. Mas também podemos encontrar homens que nem Josué, que foram moldados ao longo
ao longo da caminhada. Andaram com Moisés até ganharem qualidades que fizeram com que Moisés olhasse para eles e disse: este aqui já tem algumas qualidades para também exercer a liderança. Então, tal como eu disse, esta questão pode ser respondida de duas formas. Existem líderes que nascem como líderes natos, mas também existem líderes que se formam, líderes que são lapidados, líderes que são desenvolvidos de acordo com o ambiente ou de acordo com a circunstância em questão. Já há um ditado que diz: mostra-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Quer dizer, o ambiente a que nós nos expomos também pode transformar, pode nos moldar a liderança. Excelente. No concernente à comunicação, qual é a importância de o líder aprender a conhecer os seus pontos fracos, os seus defeitos, desde cedo, desde que tem esta consciência de liderança, para começar a trabalhar a sua comunicação, olhando para a forma como o pastor Leonildo comunica e como projeta a voz? Qual é a importância do líder conhecer-se para poder se ajustar, para apropriar-se da comunicação como sendo uma das principais ferramentas de liderança? Falou certo, dizendo que a comunicação é um dos aspectos fundamentais. Não importa o quão sábio nós somos, se não sabemos comunicar esta sabedoria, de nada vai nos valer. Não importa o nível de profundidade da nossa sabedoria, mas se não sabemos passá-la ou transmiti-la ou torná-la conhecida aos outros, de nada nos valerá. Por essa razão que eu, bem novo, uma coisa engraçada que foi acontecendo ao longo dos anos. Eu recordo que nos anos 90 e poucos, quando aconteceu uma cruzada evangelista que em Moçambique, do saudoso evangelista Reinhard Bonk, meu pai tinha algumas cassetes em casa. Eu pegava naquelas cassetes, eu ouvia a pregação a acontecer e eu também imitava da mesma forma. Ao longo do tempo fui trabalhando esta habilidade de comunicação. Para os que me conhecem muito bem, dizem que eu sou meio gago, mas eu tive que vencer, tive que tentar aprender a falar, aprender a comunicar, porque só assim é que pessoas darão atenção à mensagem que nós temos. Esta foi uma das dificuldades de Moisés, porque Moisés ele vai ter com Deus e diz: olha, Deus, tu deste-me uma missão, deste-me aqui um projeto de levar um povo de uma terra para outra, mas tem aqui um entrave, é que eu não sei comunicar. Então, não sabendo comunicar, ainda que ele tivesse o melhor projeto, ainda que ele tivesse a melhor ideia, sem a comunicação não teria como chegar e convencer Faraó a deixar o povo ir embora, ou ir explicar ao povo de Israel que, olha, Deus escolheu a mim, eu que estava no palácio, que não sofri o que vocês sofreram, que não passei o que vocês passaram, foi a mim que Deus escolheu para vir vos tirar daqui. E Deus dá-lhe uma estratégia de comunicação, em que ele diz: ok, eu percebo, e por causa disso não te vou mandar lá sozinho, eu vou levantar Arão. Arão que passou das dores que eles passaram, passou das dificuldades que eles passaram. Então eu vou falar consigo, tu vais falar com Arão, e Arão vai falar com o povo. Por quê? Vão entender melhor a comunicação de Arão, que passou da mesma fome que eles, passou da mesma dor que eles, do que de alguém que nasceu no palácio, comeu do melhor, aprendeu do melhor e não passou destas dificuldades. Olha, até Deus, ele se importa com este aspecto de comunicação. Por isso, quando neste episódio ele manda Moisés, arranja um Arão para Moisés, alguém, um tradutor, entre aspas, que pudesse falar a linguagem do povo. Então eu tive que me adaptar,
tive que até em algum momento estudar, procurar pesquisar, porque tal como eu disse, alguns líderes não nascem prontos, alguns são moldados, transformados, vão adquirindo conhecimentos, ferramentas, habilidades, dons. Nós podemos nascer com dons, mas há algumas habilidades em volta do dom que poderão fazer o dom ter expressão, que nós mesmos precisamos trabalhar. Eu tive que trabalhar algumas coisas, tive que aprender dos melhores, tive que tomar notas, tive que desenvolver esta área de comunicação. Excelente. É interessante este ponto que se refere à forma como o Senhor convence a Moisés a assumir a sua missão, colocando no processo de comunicação um interlocutor, neste caso Moisés. Em certa altura, no caso Arão, Miriam, irmãos de Moisés, eles quiseram contestar a posição especial que Moisés tinha ao terem declarado a Deus que aquela união entre Moisés e a sua esposa poderia contaminar aquilo que seria o plano de Deus. E o Senhor deixou-lhes claro que, não obstante vocês serem profetas, Moisés, ele é fiel, ele é temoroso a mim e ele é obediente. Isto é, apesar de eu falar convosco, mas eu falo com Moisés face a face. Como é que se pode nos dias de hoje assegurar com que haja uma maior coesão do corpo de Cristo, tendo em conta que há sempre este tipo de reações, ações, atitudes de pessoas como Arão, pessoas como Miriam, que sendo em algum momento usados como intérpretes, neste caso de Moisés, em certa altura podem querer repassar o posto, a posição de Moisés, sendo que todos fazem parte do corpo de Cristo. E ainda Cristo tenha dito que, embora os dons proféticos sejam importantes, mas eles nunca se sobrepõem à própria palavra de Deus. Como é que percebes? É algo interessante acerca de Deus nesses aspectos, porque sempre, em todos os momentos, em todas as gerações, Deus levanta um escolhido. E ao seu escolhido, Ele coloca uma visão. E Deus não é Deus de várias visões. Ele havia escolhido Moisés. O povo, os seus irmãos, Arão e Miriam, não entenderam talvez muito bem, mas muito do que Moisés se tornou aconteceu em casa do seu sogro. Ele foi moldado, foi forjado em casa do seu sogro. Há algumas coisas que a pessoa que não recebeu a visão não vai entender. Somente quem tem a visão é que vai perceber, porque a visão é uma visão que Deus colocou para ele. Há uma palavra em inglês que diz where there is a lot of visions, there will be divisions. Porque não é possível subsistirem muitas visões no meio de um propósito. Nós encontramos depois nos ensinamentos de Paulo, quando ele começa a dizer: importa que vocês tenham um só sentimento, pensem a mesma coisa. Está a voltar a falar do aspecto visão. É importante que nós saibamos que sempre Deus vai levantar alguém com uma visão. E nem todos são chamados para virem com uma visão própria. Alguns são chamados para apoiar a visão dos outros. É o que a nossa geração precisa aprender. Que o sucesso da minha missão... Alguns de nós não vamos ter visão. Vamos ter uma missão dentro da visão. Acontece que um dia... É um episódio que acontece... O povo de Israel estava pelejando. E enquanto o povo pelejava, Moisés orava. E orava de mãos levantadas. Mas acontece que quando Moisés começa a se cansar, as suas mãos
ficam cansadas, começam a cair, o povo começa a ser vencido. O que é que acontece? 2 jovens do povo que perceberam que, olha, o nosso líder na visão está se cansando, estamos percebendo que o cansaço dele ele influencia a nossa performance na batalha. Eles foram. Se fosse talvez nos tempos em que nós vivemos hoje, diriam: Moisés, tu estás cansado, deixa-nos nós também levantarmos as mãos, porque somos frescos, somos mais jovens, deixa-nos levantar as mãos e nós orarmos, é tempo de tu descansares. Mas eles perceberam que a visão é de Moisés. A Bíblia diz que eles disseram a Moisés: Moisés, nós vamos apoiar os teus braços, para que tu continues orando e os teus braços estejam em cima. Nós não vamos orar, mas vamos apoiar os teus braços para que não se cansem. É isto que a nossa sociedade precisa aprender. De alguma forma, algum crescimento posso dizer, de igrejas é resultante disto, de não percebermos que Deus é um Deus organizado. Tem momentos que Ele só levanta uma pessoa e o nosso trabalho é ter uma missão dentro da visão que Deus já levantou. Então, Moisés, Arão e Miriam começaram a não entender muito bem isto. Se formos olhar atentamente no programa, no plano original de Deus, Arão não fazia parte. Ele entra para complementar um trabalho que foi dado a Moisés. Ele entra em cena para complementar com uma missão dentro de uma visão que Deus havia colocado na vida de Moisés. Então é importante que nós saibamos o nosso lugar, nós saibamos que nem sempre estaremos em cima, em algum momento estaremos por debaixo de alguma visão. Estar por debaixo de alguma visão não é algo não merecedor de... Porque nós pensamos que, olha, já que nós não estamos na linha de frente, não temos nenhuma utilidade. Cá entre nós, para que este podcast aconteça e as pessoas nos vejam lá em casa, existem pessoas que trabalham no background, que nunca são vistas, nem são conhecidas, mas têm um papel fundamental para que esta visão que o pastor Antônio tem seja conhecida por outros, se ela aconteça. Mas há pessoas que não aparecem, nunca serão até mencionadas talvez aqui, mas são pessoas fundamentais. E então é importante que cada um de nós conheça o seu posicionamento, conheça o seu lugar onde Deus o colocou para funcionar. Nem todos seremos líderes, nem todos podemos estar em posição da frente, mas todos nós temos uma missão, todos nós temos um trabalho útil. Então importa que cada um de nós perceba o seu lugar aqui dentro da visão. Excelente. Qual é a importância do porta-voz, daquele que recebeu a visão, ter a humildade que Moisés teve de perguntar ao Senhor: quem é que eu digo que me enviou? Se nós considerarmos que eventualmente algumas pessoas possam ter reserva, dificuldade, consciente ou inconscientemente, de não se apresentarem como sendo cidadãos do reino nas mais diversas esferas, até que ponto é que isso pode impedir o cumprimento do plano, o cumprimento da missão daquela pessoa naquele lugar onde foi inserido para influenciar e não para ser influenciado? Esta é uma questão muito, muito profunda e que se nós olharmos para a nossa realidade de hoje, vamos perceber que muitas pessoas estão se desviando daquilo que é o seu verdadeiro foco, ou o seu verdadeiro papel que Deus, por cada um de nós é colocado na terra com um propósito. Deus não faz nada por acaso, e ninguém é fruto de um acaso ou de um relacionamento não desejado. Deus tem propósitos para com todos nós. Então importa que
ao estarmos inseridos nesta terra, saibamos que nós estamos em representação de alguém. A agenda não é nossa, a agenda é de Deus, o projeto é de Deus. Nós servimos aqui de marionetes para fazer com que Deus faça o seu projeto através de nós. Tal como disse, nos dias em que nós vivemos, muita gente não tem, alguns querem se apropriar deste filme, querem se tornar os diretores do filme enquanto são atores, e alguns deles tão simplesmente ignoram. É triste porque se nós formos analisar no nosso país, nós temos vários cristãos, mas nem todos se vestem a camisola e se apresentam com esta camisola. Nas esferas, na esfera até do negócio, onde coincidentemente nós estamos inseridos, existem muitos cristãos. Já me cruzei com algumas pessoas que até que fui descobrir que eram pastores no mundo do negócio, mas nunca se apresentam como tal. Isto leva-nos em algum momento a questionar, porque a Bíblia diz: vós sois a luz do mundo. E a própria Bíblia diz: não é possível levar a luz e colocá-la debaixo da mesa. Quer dizer que aqui alguma coisa está a falhar, ou são um semáforo que de tempo em tempo vão mudando de cor, vão mudando sua intensidade de brilho, mas precisamos de nos posicionar e mostrar para que é que nós estamos aqui e, sobretudo, representar aquele que nos colocou aqui, aquele que nos comissionou este trabalho, esta missão que nós temos. Em muitas das suas abordagens, quando Jesus ele pregava ou ensinava, ele dizia: vim fazer a vontade daquele que me enviou. E ele até dizia: não vou fazer nada do que o Pai não me tenha dito. Então, há que, como líderes, há que percebermos que existe alguém por detrás de nós, existe alguém que nos deu a missão. A missão pode ser a visão, a missão pode ter sido atribuída a nós, mas existe alguém que está por detrás, alguém a quem nós devemos prestar contas, a quem nós devemos alguma satisfação. E, acima de tudo, a glória nem é para nós. No final, a glória é para Ele. Mas parece que nos dias em que passam, estamos aqui num exercício de competição de honras e glórias, porque estamos dando menos crédito, dando menos atenção ao dono ou à pessoa que nos concedeu a visão. Então, é mesmo triste. Eu recordo que há alguns anos atrás eu fiz um dos maiores shows de gospel em Moçambique. Eu trouxe o renomado cantor do gospel Benjamin Dudu. Eu dei volta por todas as empresas. As empresas têm crentes. Em nenhuma delas consegui encontrar algum crente que dissesse: ok, nós vamos patrocinar um evento deste cariz religioso. Até com alguns fui ter por saber que tem uma veia de crente, e disseram: olha, não podemos apoiar eventos deste género, porque não podemos nos associar à religião. Então é de veras complicado. Excelente. Neste plano de comunicação do Evangelho, independentemente da geografia, temos estado a acompanhar a forma como o pastor Leonildo deixa-se usar pelo Espírito Santo quando vai para anunciar fora do espaço físico de Moçambique, de África, até pelo mundo afora. Qual é o testemunho que leva do Evangelho da África, de Moçambique, da igreja local para o mundo, numa perspectiva que não crie uma confusão de anúncio
por exemplo, a nível da igreja local e a nível da igreja mundial, sendo que o propósito, como bem dizia, e a fé e o princípio é o mesmo. Ok. É interessante. Nas minhas viagens, nas poucas viagens que tenho feito pregando o Evangelho, eu fui descobrir que o mundo tem uma necessidade em comum. E essa necessidade em comum é Deus. Em todo o canto do mundo existe um vazio que só Deus pode preencher. Então, em qualquer parte do nosso planeta Terra há pessoas sedentas de Deus. Então, em todo lugar a mensagem é a mesma. A boa nova de Cristo, a boa nova do Evangelho. Explicar que, olha, há um amor de Deus, há um Deus que decidiu não mais viver no céu, mas viver dentro de nós para preencher um vazio que nem dinheiro, nem as riquezas, nem o maior tesouro do mundo pode preencher. A mensagem permanece a mesma. É a mensagem da boa nova do reino de Deus. É esta maior necessidade que o mundo tem. Deixa eu até acrescentar. Essas são palavras, estou aqui mencionando palavras do nosso pastor Custódio Tivani. O homem sem Deus é extremamente perigoso. Então o homem precisa de Deus em todo o lado do mundo, quer sejam ricos, pobres, brancos, amarelos, negros, todos eles têm uma necessidade em comum, que não se pode preencher com qualquer outra coisa além de Deus nas suas vidas. Então não há outra mensagem, a mensagem é a mesma: Deus, a boa nova da salvação. Muito bem. Qual é, se me permitir, qual é digamos que a revelação específica ou a unção especial que o Evangelho tem enquanto um testemunho da África para o mundo? Qual é a legitimidade que a África nos dias de hoje tem? Se no passado os povos dos judeus para os gentios somos nós, antes eles diziam que são os circuncisos, diziam que são os primogênitos, depois chegou uma altura, Paulo e outros também tiveram que mostrar as suas credenciais, tiveram experiências próprias, pessoais, ao ponto de levarem isso para que fossem ser apresentados aos principais, e eles reconhecessem que, por exemplo, Paulo foi aquele que foi levantado para poder pregar aos gentios. Qual é a unção, a revelação especial, específica que a África tem, que a legitima para poder anunciar o Evangelho, por exemplo, como bem disse, em qualquer canto do mundo? Uma das coisas que eu diria é que Deus usa as coisas mais tolas do mundo para confundir as mais sábias. Quando a primeira vez que eu estive ministrando nos Estados Unidos, eu nunca imaginei que um dia poderia ministrar num país que é a maior potência do mundo. Daí percebi que Deus, Ele pega as coisas mais desprezíveis do mundo para confundir aos sábios, confundir aos que estão melhor posicionados. É aí onde também faz sentido que Deus usa vasos de barro para conter um tesouro que supera o próprio vaso. Aí isto ficou claro. Vasos que não são de honra, mas para carregar um tesouro grande. E a outra coisa é que não importa, uma das coisas que mais até impactou-me é que não importam as nossas raízes, não importa onde nós nascemos, não importa onde nós fomos gerados. Deus é capaz de nos fazer ser grande, não seria o termo adequado, mas de nos colocar no meio de grandes. Deus é o Deus que levanta alguém numa linguagem em inglês, from nothing to something, from zero to hero. Então
Daí também vi que para Deus nada é impossível. E Deus está usando as coisas mais simples para se apresentar ao mundo através delas. Deus está usando as pessoas mais humildes. Uma das lições é que Deus pode usar qualquer um. Deus pode apanhar ou segurar até o mais humilde e levá-lo para pregar, anunciar as boas novas aos mais grandes. Muito bem. Olhando para a questão da sustentabilidade do Evangelho, é verdade que quem lidera a ação missionária é o próprio Espírito Santo. Como é que na sua porção tem estado a preparar a sua sucessão? Tendo em conta que um dos problemas que a África pode ter é o mito da posição e talvez alguma dificuldade de preparar a sucessão, pensando na eternidade, de que o plano não pode falhar e que o plano vai, ainda que a visão tenha sido comunicada a nós, esta visão vai muito para além da nossa geração. Como é que ao seu nível tem estado a preparar esta sucessão? Um dos grandes investimentos que eu faço nos dias de hoje é na juventude, em que dedico muito a trabalhar com os jovens, a impactar aquilo que Deus colocou na minha vida, na vida deles, porque antes nós dizíamos que o jovem é o líder do amanhã, o jovem é o líder de hoje porque ele tem um poder enorme de influência. Então a maior atenção que eu tenho dado tem sido aos jovens. Já não me recordo muito bem a passagem, mas há um versículo que diz: jovens, eu escrevi porque vós sois fortes e já venceste o maligno. Há um potencial na juventude que garante a continuidade da visão. E olha mais, quando Deus fala através do profeta Joel, que diz: olha, os jovens terão visões, os jovens terão visões, profetizarão. E ele traz uma abordagem diferente aos idosos. Sonharão sonhos. Para sonhar, os mais velhos precisam de descansar. Precisam de ter formado os jovens, ter passado o legado aos jovens para que eles possam sonhar. Mas quando nós não trabalhamos efetivamente nesta área em que nós formamos os jovens para fazer uma sucessão, vamos ter um problema de que vai chegar o momento de nós sonharmos sonhos e ainda estamos preocupados em ter visões, em ainda trabalhar, porque não nos focamos em preparar sucessores. Infelizmente, no nosso contexto africano, somos muito que egoístas e não sabemos deixar legado ou, diria, partilhar alguns segredos com a geração vindoura ou a próxima geração. Mas uma das coisas que eu tenho investido muito no meu ministério é impactar os jovens, inspirar os jovens, fazer os jovens perceber que se Deus usa-me a mim como jovem, se Deus tem feito isto comigo, Ele também pode fazer consigo. O mesmo Deus que me faz pregar em volta do mundo também pode te fazer pregar em volta do mundo. Então temos de crer, nos posicionar e que Deus vai fazer. Muito bem. Quando olhamos, por exemplo, para a questão de subsistência e equilíbrio de forças entre os reinos deste mundo e o reino de Deus, por exemplo, nós vemos que Daniel ele usa a palavra durante um tempo o reino deste mundo irão dominar e depois o reino dos céus irá possuir. Como é que entende, que mensagem é que passa sobre a necessidade de os cidadãos do reino terem que assumir a posição neste período desde a primeira vinda até
ao regresso de Cristo, em que há um certo retardamento ou letargia na assunção deste poder desde a primeira vinda, em que há uma atitude um pouco mais passiva, como se estivéssemos à espera do regresso de Cristo para ver então esta subalternização dos poderes deste mundo por parte de Cristo. Como é que transmite essa mensagem para poder impactar, empoderar, para que na atualidade, no presente, aqui e agora, o reino possa assumir a sua posição? Okay. Quando Jesus ele se despede dos seus discípulos, ele traz uma mensagem de veras importante para o Evangelho. Ele diz: eis que vos dei poder para pisar dos escorpiões, pisar nas cobras, tomar até alguma coisa que seja venenosa e não vos cause nenhum dano. Paulo ele percebe essa mensagem. É por isso que quando ele aparece na abordagem dele, diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Olha, não existe coisa mais poderosa no mundo do que o Evangelho. E este poder nos foi dado. A partir do dia que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele passou a habitar conosco, recebemos poder. Esta não é... Jesus não diz que eis que vos darei poder. Já recebeste. E mesmo quando ele se despede, ele manda os seus discípulos permanecerem em Jerusalém até a descida do Espírito. Quer dizer, olha, eu não vou vos deixar sozinhos, mas eu vou vos empoderar, eu vou vos dar poder. E nós já temos este poder. A coisa mais importante é nós reconhecermos e sabermos de que temos poder. O que está acontecendo? Nós temos um tesouro que não... Fomos deixados um tesouro por escrito que não sabemos que temos, porque temos preguiça em ler. Há um testamento deixado para nós. Jesus deixou um testamento, e no testamento uma das coisas que Ele deixou para nós é o poder. Esse poder não há de vir. É um poder que já está disponível para nós. Paulo, entendendo isso, olha... eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Cristo. Há um episódio interessante que chama muito minha atenção, quando o profeta Eliseu recebe uma visita de uma tropa de seus inimigos, filisteus. Quando o seu moço acorda e vai ver, e sai para fora para ver, ele percebe que estavam todos rodeados, não havia escapatória. Ele volta para o seu mestre, diz: mestre, lá fora há um exército enorme que veio hoje, de hoje nós escapamos. A única coisa que o profeta diz é: Senhor, eu oro para que abra os olhos dele, para que ele veja que aqueles que estão conosco são maiores, numerosos. É isto que nós precisamos hoje, que os nossos olhos sejam abertos para percebermos que estamos do lado mais poderoso, estamos do lado vitorioso. Há um versículo que ao mesmo tempo ele me espanta, quando a Bíblia diz que somos mais do que vencedores. É que existe um nível de ser vencedor, mas e não está tão explícito. Está a dizer que somos mais. Não há uma quantificação de vitória que nos é dada pelo poder que nós temos. Às vezes somos mais do que vencedores. Chegou a um nível que a Bíblia não soube mais quantificar. Olha, há vitória, há que ser vencedor, mas não, o vosso posicionamento no Evangelho é de pessoas que são mais do que vencedores. Então, é importante que nós saibamos que nós temos poder. O maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Olha, quando Jesus voltar na segunda vinda, já não precisaremos de poder para nada, porque estaremos na presença do Mestre, estaremos vivendo em paz, como a Bíblia diz, estaremos numa tranquilidade. O poder Ele deixou para nós exercermos agora. E o maior engano que o diabo tem trazido é de nos fazer pensar que ele tem mais poder do que nós. Mas nós temos muito mais poder. Estamos do lado do poder, do lado da autoridade. Então é só abrirmos nossos olhos, oramos para que Deus abra os nossos olhos e nós percebamos que estamos do lado mais forte.
Muito bem. O tempo já nos escapa. Gostávamos de aprender do pastor, por último, como é que se prepara diariamente antes de se juntar às suas equipes, às comunidades, quando está no seu espaço individual privado, uma preparação física, mental, emocional e espiritual. Esta é uma questão muito pertinente e ao mesmo tempo muito pessoal, mas eu tenho teria o prazer de respondê-la, porque Deus tem agido comigo de uma forma que eu acho que pode ser diferente dos outros, e durante muito tempo eu achava que houvesse um preparo específico, um tempo específico para me preparar para uma determinada missão. Mas ao longo do tempo e da caminhada com Deus, eu fui descobrir que o preparo, o momento de preparação é todos os dias. Porque em todo momento precisamos trabalhar. Jesus, ele fala, temos de trabalhar antes que a noite venha. Porque chegará a noite em que nós não poderemos mais fazer qualquer trabalho. A nossa consagração, meditação, não deve ser para responder momentos específicos. Deve ser um estilo de vida. E no meu caso pessoal, há mensagens que eu recebo da parte de Deus só depois de ter recebido é que Deus já te direciona. Esta mensagem é para o lugar X. Então, a mensagem, ela vem no cotidiano, no nosso relacionamento diário com Deus, na nossa caminhada diária com Deus, na nossa consagração diária, na nossa meditação diária, porque em algum momento, por causa da dinâmica dos dias, somos forçados a só nos preparar, ou a só prepararmos alguma mensagem e investigarmos quando temos uma mensagem ou temos alguma agenda específica para responder ou para cumprir. Mas não é isto que Deus quer de nós. Ele quer de nós um relacionamento contínuo, diário. E é daí que eu fui aprendendo com Deus. Deus, há mensagens que eu tenho elas conduzindo, andando mesmo na rua. Deus vai me dando mensagens. Então, tal como eu disse inicialmente, esta é uma forma individual que Deus trata comigo. E acredito que não seja assim com os outros. Mas uma coisa que deve ser padrão para todos é o preparo é todos os dias. Porque também todos os dias temos uma alma para pregar, temos uma alma para falar de Jesus. Importa que estejamos sempre preparados, sempre prontos, sempre aptos para ouvir a Deus, porque se trabalhamos em função de responder agendas, em algum momento podemos ficar tentados em trazer aquilo que a nossa percepção, a nossa ideia para aquele lugar. Mas quando nós vivemos uma vida cotidiana de busca, de meditação, estaremos alinhados com o coração de Pai, alinhados à mensagem que Deus quer para o momento específico, para as pessoas em específico. Excelente. Queremos agradecer este momento que se dispôs a partilhar em forma de um chá a sua vasta experiência e vamos lá, experiência com Deus, com o Espírito Santo. Desejamos-lhe muito bom ânimo, que o Senhor continue a lhe dar audácia, coragem, em forma de espírito de fortaleza, espírito de sabedoria, espírito de mansidão, para poder continuar a cumprir na íntegra esta missão de anunciar o Evangelho até os confins do mundo. Desde já eu agradeço por Deus estar lhe usando nos tempos em que nós vivemos para tornar-se uma voz que não só se limita em trazer o teu ponto de vista daquilo que Deus está fazendo nos tempos em que nós estamos, mas tem trazido vários líderes que têm trazido diferentes pontos de vista daquilo que Deus
tem colocado. Só mesmo para terminar, Deus, ele fala para Miriam e Arão que eu falo com Moisés face a face, com vocês eu falo de outra forma. Então, estamos trazendo as diferentes, aqui neste programa, Deus está lhe usando para trazer diferentes facetas ou diferentes experiências de pessoas que tiveram com Deus, e de alguma forma ajuda aos que nos assistem a perceberem que, afinal de contas, eu achava que Deus fosse amarelo, mas afinal de contas o amarelo é a perspectiva que eu vi, do ponto de visão em que eu vi. Há uma outra experiência de alguém que viu que, afinal de contas, é branco, afinal de contas é dourado. E eu quero parabenizar por esta iniciativa em que, de alguma forma, eu creio e acredito que ela contribui muito no crescimento espiritual, no direcionamento de várias pessoas que têm a oportunidade de assistir este podcast. Glória a Deus. Estas lições encontram depositadas em nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende LDA, os nossos arquivos para plataformas digitais LOAP e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.